Senhor Deus, Pai, Deus Todo-Poderoso, abençoa todo dia, Pai, fica trazendo, Pai, a tua palavra, Pai, a cada coração, Pai, oh Pai, usa ela, Senhor, que como usa ela, vai sentir, precisamos prega, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus, abençoa cada um, abençoa sua serva, abençoa, Pai, a palavra, trabalha na vida dela, Pai, em todos, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu salvo os irmãos e as irmãs na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, motivos de alegria. Nós, logo pela manhã, consagrar o nosso dia ao Senhor. Nós sabemos que os dias estão difíceis e muitas igrejas não estão tendo mais consagração. Então eu louvo a Deus nessa manhã pela oportunidade de estar aqui com vocês. Pude sentir a presença grandemente do Senhor na oração aqui inicial, nesta casa de oração. Cremos que o Senhor está no nosso meio, que Ele se faz presente entre nós. E a razão de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. A graça do Senhor está sobre essa casa nessa manhã. Eu quero estar agradecendo a Deus, primeiramente, por mais uma oportunidade, segundamente ao meu pastor Genilson, que me liberou, e segundamente, terceiramente, a nossa pastora Valdirene, que me fez o convite. Não vou estender os agradecimentos, mas peço que você abra vossas Bíblias no livro de Joel, seu capítulo de número 2. Livro de Joel, seu capítulo de número 2. Amém? Glória a Deus. A gente vai ler os versículos 11, 12 e 13 e pulemos depois para o 25, 26 e 27. Nessa manhã, o Espírito Santo vai falar no meu coração que é manhã de quebrantamento espiritual. Aleluia! Eu sabia que hoje vocês estavam voltados para a Santa Ceia, mas o Senhor Jesus, Ele vai falar comigo, com você. Glória a Deus. Amém? Livro de Joel, seu capítulo de número 2, seu verso de número 11, vai nos falar assim: E o Senhor levantará sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Fazei isso com jejum, com choro e com pranto. 13. E rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Pulemos para o versículo 25, vai falar assim: E restituo-vos os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a largada, o meu grande exército que enviei contra vós. 26. E comereis abundantemente e vos fartareis. Louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. 27. Vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, o meu povo nunca mais será envergonhado. Amém? Você se assenta glorificando, exaltando o nome santo do Senhor Jesus. E eu vou repetir o versículo de número 13. E rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui nessa manhã nos consagrando ao Senhor, estamos aqui buscando a face do nosso Deus. E aqui no livro de
de Joel, um dos profetas menores, ele tem somente 3 capítulos. E ele fala na sua poderosa palavra de um jeito profundo, porque ele começa anunciando o grande dia do Senhor. O dia que o Senhor Jesus ele vai voltar, e está dizendo na sua palavra que esse dia vai ser como densas trevas, aonde vai parecer que está tudo de noite, aonde ele fala que tem 4 tipos de gafanhotos, e esse gafanhoto ele vai vir destruindo tudo. E esse gafanhoto ele simboliza um grande exército. Ele faz uma grande ilustração que esse exército, o exército do Senhor, ele vai vir e ele vai destruir tudo. E ele faz uma pergunta: será que no dia da ira do Senhor, será que no dia que o Senhor Jesus vai vir como fogo consumidor, ele vai poder me esconder, ele vai poder te esconder debaixo do seu esconderijo, debaixo das suas asas? Será que a minha e a sua conduta com o Senhor Jesus está valendo a pena que ele venha esconder a sua face de nós? Por que, igreja? Porque a palavra do Senhor Jesus muito tem um entendimento pequeno, vamos dizer assim, porque muitos acreditam que Deus deu Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para nos livrar das garras de Satanás. E não é bem assim. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim, por você, para nos livrar da ira de Deus, porque todavia Deus é santo e nós somos pecadores. Então Deus, ele é santo e nós somos pecadores. Então Deus, quando ele dá o seu Filho unigênito, é para nos livrar da ira dele. Por quê? Porque o sangue de Jesus, ele nos cobre. Então assim, a ira do Senhor não se acende sobre nós. Então tem muitos que estão achando que Deus deu Jesus Cristo para nos livrar de Satanás, mas não, Satanás já está sob o domínio de Deus. Já tem uma sentença, um decreto sobre ele, que naquele dia Deus vai mandar ele para o lago de enxofre. Então por enquanto ele está aí fazendo arruaças no mundo. Mas o que o Senhor Jesus espera de mim e de você? Espera que eu e você volte para ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Nós somos uma tricotomia, composto por corpo, alma e espírito. E o Senhor Jesus nos fala que nós temos que amar ele, nos voltar a ele de corpo, alma e espírito. Mas muitas das vezes não conseguimos nos entregar. E quando o profeta Joel ele começa a falar com o povo, ele começa a anunciar o grande dia do Senhor que está para vir. E quando ele fala que o grande dia do Senhor está por vir, ele começa a chamar o povo a um arrebentamento, um arrependimento a qual a gente vai se voltar para o Senhor sinceramente, a qual o Senhor fala para mim e para você que nós não podemos estar na sua presença somente por aparência, porque o Senhor conhece o nosso interior. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus, ele é aquele que discerne os pensamentos, o coração e o rim. Ele sabe muitas das vezes o que eu e você pensamos, sabe muitas das vezes a intenção do nosso coração e o que nós estamos planejando a fazer. Mas o Senhor, ele fala para mim e para você nessa manhã que eu e você nós temos que buscar ele de todo o nosso coração. Foi falado aqui na palavra inicial, até Jesus Cristo, ele orou, ele buscava a direção do Pai. E por que muitas das vezes eu e você não queremos buscar essa direção? Porque muitas das vezes eu e você queremos agir com a força do nosso braço. Porque muitas das vezes eu e você não queremos falar para o Senhor o que está no nosso coração. Mas o Senhor nessa manhã ele fala para você: coloca para fora, se derrame no altar do Senhor. Fala para o Senhor o que está aí dentro do seu coração, o que está tirando a sua paz, o que está tirando o seu sossego, o que está te deixando com os pensamentos curvados ou muitas das vezes atormentado. Porque nós temos que entregar ao Senhor, porque ele fala na sua palavra, ele permite a ferida, mas é ele mesmo que cura. Mas muitas das vezes nós entramos aqui e quando eu falo de aparências eu não estou falando de pecado, porque o Espírito Santo está falando para mim, não é pecado. Eu estou falando para você mostrar o que está aí dentro. Já foi falado aqui pela pastora Valdirene sobre o perdão. Muitas das vezes nós temos ressentimentos dentro de nós. Muitas das vezes já brotou aí dentro do seu coração uma raiz de amargura. E o Senhor Jesus quer que você tire essa cólera para que Ele possa trabalhar. Muitas das vezes nós chegamos aqui dentro da casa de oração e nós não falamos para o Senhor o que está dentro de nós, não abrimos o nosso coração. Então como que Ele vai trabalhar
Senhor, entra aqui na minha sala, trabalha aqui na minha vida financeira, mas somente até aqui, Senhor. Me abençoa, eu quero ser próspero, eu quero ter saúde, mas tem sempre um quartinho onde a gente deixa lá entulhado os nossos problemas, o que a gente passou, nossas decepções. Mas o Senhor Jesus, Ele diz na sua palavra que o motivo que nos traz a paz foi o castigo que estava sobre Ele. Então Ele fala para mim, para você nessa manhã, que eu e você venham abrir todas as portas. Quem vai lembrar da passagem de Marta e Maria? Maria se prostrou aos pés do Senhor, mas Marta estava ali fatigada, sobrecarregada com as tarefas, e ela não conseguiu se entregar ao Senhor. Ela até abriu a porta, ela até recebeu Jesus, mas não se entregou, não se prostrou, porque ela estava preocupada demais, ansiosa demais com os afazeres. E quantas das vezes eu e você não ficamos assim, consumidos com os problemas, consumidos com as tarefas, e não separamos um tempo para nos dedicar ao Senhor, para buscar a face do Senhor. Não tiramos um tempo para estar ali com Ele, falando para Ele o que está acontecendo. E o Senhor fala para mim e para você: não te quero assim, de aparência, que por fora está dizendo igual aquela mulher: vai tudo bem, vai tudo bem. O filho daquela mulher tinha morrido. É claro que ela foi até aonde alguém que poderia solucionar o seu problema, ela não quis perder tempo. Mas muitas das vezes eu e você colocamos uma máscara, colocamos uma roupa bonita e viemos para a presença do Senhor e falamos: vai tudo bem. E só o Senhor sabe que não vai tudo bem. Só o Senhor sabe como nós nos encontramos por dentro dos conflitos na nossa alma, na nossa mente. Quando o salmista fala: porque te perturbas, ó minha alma, porque está se perturbando aqui dentro de mim, ele declara: espere em Deus. Ali é uma conversa do Espírito com a alma, porque muitas das vezes nós estamos abatidos. Hoje não é manhã de você estar cabisbaixo, triste, é manhã de você celebrar, participar do corpo de Cristo. Ele está vivo, ele não está morto, ele está vivo. É motivo de você estar alegre, seu Redentor, ele vive, ele reina. Não é motivo de você estar aí cabisbaixo, entristecido. A luta pode estar travada, os problemas podem estar acirrados, mas é dia de você se alegrar, de você se regozijar no Senhor. É tempo de você se deleitar nele. Por quê? Porque ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E assim a graça foi derramada por toda a criatura. E é por isso que eu e você estamos aqui. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Nessa manhã o Senhor está falando sobre amor, sobre o amor dele, sobre a graça dele, esse favor é merecido sobre a minha e a sua vida. E ele está falando: abre a porta do seu coração, mas abre verdadeiramente, deixa eu colocar o que está fora do lugar, no seu devido lugar, deixa eu te curar, deixa eu te restaurar. Porque o profeta, ele começa a falar para o povo: tenha consciência, se arrependam e volte para o Senhor, se convertam de todo o seu coração. Para quê? Para que o Senhor possa vir restituir tudo aquilo que eu e você perdemos com o decorrer do tempo, com o decorrer dos anos. Por quê? Porque o Senhor, ele é um Pai zeloso. E o Pai, ele corrige o filho que ele ama, ele anima o filho que ele ama, ele direciona o filho que ele ama. E é por isso que o Senhor está sempre falando comigo e com você. Ele está sempre chamando a nossa atenção para a gente se voltar para Ele. Porque muitas das vezes a gente, no decorrer da nossa caminhada, a gente se perde, a gente se afasta, a gente deixa a nossa fé minar, esfriar, a gente vai cambaleando, às vezes entramos no automático, achamos que viemos para a casa do Senhor e vai ser só mais um culto, não entregamos o nosso culto racional para a gente provar qual vai ser a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Viemos para a casa do Senhor Jesus com nossos problemas e não adoramos, não abrimos a porta do nosso coração. Muitas das vezes nós viemos, em vez de entregar, de prestar um culto, nós só assistimos o culto, e não é isso que Deus espera de mim e de você. Ele quer que eu e você se deleite no colo dele. Ele quer que eu e você esteja com ele, porque ele é fiel. Vai dizer a palavra aqui: uma mãe que
amor dele foi tamanho que ele deu o seu único filho, o unigênito, para todo que aquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está concedendo o benefício da salvação para mim e para você. Olha que maravilha! Mas muitas das vezes eu e você, nós ficamos apegados em tão pequenas coisas, nos frustramos, nos decepcionamos e aí trancamos o nosso coração. Temos a endurecer a nossa cerviz e não deixamos o Senhor trabalhar. Mas nós temos que descer a casa do oleiro. Mesmo que eu e você se quebrem, nós temos que deixar o Senhor lapidar, forjar o nosso caráter, trabalhar em mim e você, porque nós temos que passar por um processo. O vaso, ele passa por um processo. Ele entra na fornalha e eu e você muitas das vezes entramos na prova. Mas é porque o Senhor Jesus não nos ama, nos abandonou? Não, é por amor de mim e de você, que Deus permite muitas situações na minha e na tua vida, mas que todo tempo a gente venha glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Então, nessa manhã o Espírito Santo está falando para mim e para você: não viva de aparência na presença do Senhor Jesus. Não fique desapercebido na presença do Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele tem mais para mim e para você. Ele vai ter de você fazer diferente. Porque o povo de Israel, eles tinham um costume. Eles entravam na presença do Senhor, e se eles tivessem passado por alguma coisa, algum motivo triste, se eles estivessem de luto, eles iam lá e rasgavam as suas vestes na frente do povo, passava a terra na cabeça, fazia aquela lamentação. E o Senhor estava falando para eles: não é tempo disso. Não é tempo de você querer mostrar para os outros. É tempo de você ir para o seu particular de secreto. É tempo de você mostrar para mim. É tempo de você ter intimidade comigo, um relacionamento constante com Deus, o seu Criador, para que você possa compreender quem é Ele, para que você possa servi-lo e adorá-lo, não pelo que Ele tem para te dar, mas por quem Ele é. Então nós temos que conhecer o Senhor. Então o profeta Joel estava falando para o povo: não é tempo de vocês virem aqui rasgar as vossas vestes, é tempo de vocês rasgar o coração. Sabe quando você chega na presença do Senhor, você conta tudo, você se derrama. Aleluia. Quando você sai, parece que você levantou e o peso saiu, porque Deus, Ele tem a unção que despedaça todo jugo, tudo aquilo que está te aprisionando, te deixando para baixo, todo esse espírito que vem sugar a sua energia. O Senhor Jesus é aquele que tira, porque foi louvado aqui olhar para o Cordeiro de Deus. É tempo de eu e você voltar nossos olhos para os montes, de onde nos vem o socorro. O socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que me fez, que te fez. Então nós não temos que temer, não temos que temer ao homem. A palavra de Deus vai nos falar que um homem pode temer o outro homem. Por quê? Porque existe o medo da fraqueza da carne. Mas se um homem teme ao outro homem, existe um Deus que pode livrar. Se eu e você temer ao inimigo, existe um Deus que pode me livrar e te livrar. Mas quem vai me livrar e quem vai te livrar da mão de Deus? Quem vai nos livrar? Igreja, Deus, Ele não tem inocente por culpado, nem culpado por inocente. Deus, Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele sabe de todas as coisas. Então não turbe os seus pensamentos, o seu coração, pensando que Deus não está vendo a sua aflição. Deus, Ele está vendo e Ele está contemplando tudo. Mas há um tempo determinado embaixo do céu para todas as coisas. E muitas das vezes eu e você, nós estamos colhendo o que nós plantamos. Existe a lei da semeadura. Nós sabemos que nós estamos no tempo da graça, mas o tempo da graça não aboliu a lei, aboliu a parte que o pecado gera a morte. E nesse favor imerecido, Deus está nos concedendo a oportunidade de mudar, porque esse tempo que nós vivemos é o tempo oportuno, o tempo que Deus nos está concedendo a sua salvação, é o tempo que Deus está falando: ora, se prostra, busque a minha face, para que eu venha sarar a sua terra, para que eu venha se restituir de tudo aquilo que você está perdendo. Esse é o tempo oportuno. Mas muitas das vezes eu e você, nós queremos ficar de aparência, dizendo que está tudo bem. Muitas das vezes colocamos um sorriso meia boca nos lábios e não falamos para o Senhor o que está acontecendo.
mas o Senhor, Ele conhece. O Senhor sabe daquela palavra que você escutou e guardou lá no fundo do seu coração. E Deus está falando, tira, abre essa porta e começa a colocar por terra tudo isso que está te afligindo. Sabe aquela mágoa do passado, aquela situação? É tempo de você se desvencilhar para limpar o seu coração, para que o Senhor possa passar. A água viva está jorrando dentro da casa de Deus. Ele fala, eu quero te curar, quero te restaurar. Às vezes nós ficamos apegados às situações do passado, mas nós somos novas criaturas. Eis que tudo se fez novo, diz o Senhor. Ele faz novas todas as coisas. Não há culpa, não há prisões que possam nos aprisionar se eu e você não quiser, porque muitas das vezes nós nos entregamos a esses sentimentos, a essas situações, achamos que não temos que viver o novo de Deus, que não temos que ser felizes, mas o Senhor Jesus nessa manhã Ele está falando para mim e para você, abra a porta do seu coração, deixa eu entrar, deixa eu cear contigo, deixa eu cear contigo, teu roubo assobiando, deixa eu estar com você, deixa eu cuidar de você, filho meu e filha minha. Porque o Senhor, Ele tem algo maior, Ele tem algo maior para mim e para você. Quem vai se lembrar da palavra da figueira, a qual o Senhor amaldiçoou? Era tempo de figos? Não, vai dizer que não era tempo de figos, mas ela estava lá toda vistosa, cheia de folhas. Vai dizer a palavra que Jesus sentiu fome e Ele foi até essa árvore e chegou lá e não tinha fruto nenhum. E o Senhor amaldiçoou essa figueira. Eu tenho para mim que Ele amaldiçoou ela porque ela estava de aparência. Ela estava com uma aparência que tinha fruto, mas ela não tinha. Então o Senhor não quer que eu e você mostre uma coisa que nós não somos, que nós não temos. É tempo da igreja se despertar. É tempo da igreja acordar para viver os propósitos de Deus. Por quê? Porque o Senhor quer alcançar a todos. O grande dia do Senhor está aí e o Senhor está vindo buscar a sua igreja. Uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Uma igreja que não tem aparência de igreja. Uma igreja que é igreja. Uma igreja que vive os princípios bíblicos, a sua palavra, que honra, que é obedientes e tementes a Deus. Uma igreja que fortalece uns aos outros, que quando está aqui em comunhão, está fortalecendo uns aos outros. Uma igreja que está em comunhão com o corpo de Cristo, porque Ele é o cabeça. Nós somos membros de um mesmo corpo. Um pode ser o pé, um pode ser a mão, mas nós temos que se ajuntar, se unir e se ajudar. Não é tempo de divisão, é tempo de amor. Não tem um melhor que o outro, um que opere mais que o outro. Não, para cada um na sua determinada função. E nós temos que estar assim, em comunhão com Cristo, em comunhão com o corpo, em comunhão com os irmãos. Nós temos que estar buscando a face do Senhor Jesus dia após dia, porque os dias são maus. A palavra de Deus vai dizer que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. Então a gente não pode desperdiçar esse favor imerecido de Deus. Nós temos que estar buscando a Ele. E assim o profeta Joel, ele começa a falar que quando eu e você se converte verdadeiramente a Deus, quando a gente tem uma atitude genuína, uma busca, uma entrega verdadeira, quando nós estamos com Deus com sinceridade, Ele entra e Ele muda todo o cenário. Tudo aquilo que nós perdemos, o Senhor restitui, porque a mensagem dessa manhã é de esperança. O Senhor está dizendo que se eu e você se chegar a Ele, Ele se chega a nós. Se eu e você buscar a Ele, Ele vai estar conosco. Ele é Deus de livramento, Ele é Deus de proteção, porque Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso seguro, o nosso sustento. Então que eu e você, a gente venha despertar nessa manhã, despertar para entender o que o Senhor espera de mim, de você. Eu não sei se você é um intercessor, eu não sei se você vai entrar na presença dando graças, eu não sei se você vai ter somente diálogos com o Senhor, mas Deus está falando através de mim e de você, que nós temos que nos colocar na torre da vigilância para buscar Ele, para a gente poder fazer o que Ele espera de nós, alcançarmos outras vidas com o nosso testemunho. Mas o nosso testemunho não vai ser de aparência, porque a aparência
é presença do Espírito Santo, é revestimento de poder. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Quando nós buscamos o Senhor, Ele renova o nosso interior. Não é o exterior que se desgasta com o tempo, é o interior. E Ele, se Ele pudesse falar comigo e com você nessa manhã, fazendo uma pergunta direta: se o grande dia do Senhor está para vir, como que eu e você estamos na presença dEle? Como que está a minha e a sua alma nessa manhã? Porque é o que o Senhor se preocupa, porque o corpo é barro, ele volta para a terra. O Espírito, ele provém de Deus e ele volta para o Senhor. Mas a minha alma e a sua alma, para onde que ela vai? Para onde que ela vai? A nossa alma, o nosso coração é onde estão armazenados nossos sentimentos, nossas emoções e a nossa memória. E para onde eu e você vamos? Deus, Ele disse na sua palavra, através do seu Filho Jesus Cristo, quando Ele veio à terra, que Ele ia subir, mas Ele ia deixar o Espírito Consolador. E Ele ia subir para preparar a morada para mim e para você. E essa morada já está preparada. Então você não pode deixar de perseverar nesse caminho. Suas forças estão poucas, peça em Deus que Ele vai renovar. Sua eternidade está vindo. Que você venha falar para o Senhor Jesus: Deus, a minha fé está sendo abalada, mas eu ainda creio na sua palavra. Renova o meu entendimento. Dilata, Senhor, a minha consciência, para que eu venha me firmar em Ti. Porque nós, uma vez que nós já encontramos com Jesus Cristo, não podemos sair desse caminho. Se a gente sair desse caminho, se a gente olhar para trás, a gente vai ser como aquela mulher que virou uma estátua de sal. E não é isso que Deus espera de mim, de você. Ele quer que eu e você prossiga, independente das lutas, das adversidades, dos problemas, independente de que eu e você tem passado no nosso cotidiano. Ele está falando para mim e para você: olhar para mim. Aleluia! Olha para o Cordeiro de Deus que Ele te renova. Olha para o Cordeiro de Deus que Ele te fortalece. Olha para o Cordeiro de Deus que está comigo e com você até a consumação do século, até o Senhor Jesus vir me buscar e te buscar. Deus está conosco. Deus está conosco. Então nessa manhã, fala para a sua alma não se abater, mas para ela se deleitar no Senhor. Descansa no Senhor. Lança sobre Ele toda a sua preocupação, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da sua família, Ele tem cuidado do seu lar. Então não tem motivo para mim, para você temer ou pensar em retroceder. Mas é tempo de mim e de você buscar o Senhor com mais entrega, com mais dedicação, com mais sinceridade, para a gente se voltar para o Senhor. Porque o Senhor Jesus, Ele quer nos restituir de tudo aquilo que nós perdemos. Então o Senhor Jesus, Ele fala para mim e para você nessa palavra: eu não quero que você venha aqui e rasgue as suas vestes. Eu quero que você rasgue o seu coração. Eu quero que você abra o seu coração. Porque através de você abrir o seu coração, vem o renovo. Através de você abrir o seu coração, vem a alegria permanente. Não é que nem quando nós estávamos no mundo, que a gente tinha momentos momentâneos, né? Felicidades nós tínhamos, mas hoje nós temos alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então Deus, Ele fala para mim e para você que a gente venha a ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Quem lembra de Davi? Davi pecou porque ele era homem, e nós somos seres humanos falhos, imperfeitos. Mas Davi, quando ele foi repreendido pelo profeta Natan, ele se voltou para o Senhor. Ele reconheceu o seu erro, ele se arrependeu e se prostrou. Veio consequência dos seus atos? Veio. Vai ter consequência sobre as minhas, as suas atitudes? Vai ter. Mas que eu e você venha se voltar para o Senhor rapidamente, sem hesitação. Que a gente venha se quebrantar a tal ponto que o Senhor Jesus olhe, porque Ele ama e Ele não despreza o coração quebrantado e contrito na sua presença. Então que você venha se lembrar: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre Jesus Cristo. E Ele já tomou, já foi falado aqui, Ele já tomou todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Então é tempo da igreja caminhar em direção ao alvo, caminhar
morte, vai ter só alegria e vamos estar todos reunidos. Então que você, nessa manhã, se quebrante ao Senhor, busque ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, com todo o seu entendimento, porque Deus não é sentimento. Eu não venho à presença do Senhor, eu não oro ao Senhor só porque eu estou sentindo, muitas das vezes um arrepio, muitas das vezes me emocionei. Não, é ciência. Deus existe, é algo concreto, é algo existente, é algo permanente. Ele é o nosso fundador, nosso fundamento, nosso alicerce. Então eu busco a Ele, porque eu tenho certeza que Ele existe. Eu busco a Ele porque eu tenho certeza que Ele me ouve. Eu busco a Ele porque eu tenho certeza que Ele me vê. E Ele vê todas as coisas, porque os olhos dele são como chamas de fogo. A terra é o escabelo dos seus pés. E Deus, Ele é o Todo-Poderoso, que está sentado no seu mais alto e sublime trono. E está aqui esperando de mim e de você, que estão na presença dele, que ouvimos a sua palavra, e Ele quer que eu e você a pratique. Então, nessa manhã, se coloque sobre vossos pés. Vamos fazer mais uma oração para a gente entregar a nossa adoração. Eu não sei se você vai agradecer, eu não sei se você vai pedir perdão, se você vai confessar algo, mas eu quero que você abra o seu coração. O Senhor Jesus, Ele quer te restaurar de dentro para fora. Então, se tiver alguma mágoa, algum ressentimento, é dia de você falar para o Senhor: Deus, não estou conseguindo mais carregar esse fardo que está pesado, não quero mais ficar me corroendo por dentro, sentindo essa dor, mas que o Senhor possa me limpar, me purificar. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos nessa manhã, se entregue ao Senhor, porque Ele fala assim no seu louvor: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda uma vida sem antes te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha colheita, a sua colheita e a nossa herança é o amor do nosso Criador. E o amor dele está sobre a minha e a sua vida, porque ele nos encontrou, nos tirou do lamaçal do pecado, nos deu um banho de misericórdia, tudo por amor. Então que nessa manhã você venha se lembrar, que você venha ativar sua consciência, que esse grande amor, a qual não é falho, é um amor verdadeiro, é um amor que nos sustenta, é um amor que nos perdoa, é um amor que nos reconcilia, é um amor que nos coloca de pé todos os dias, é um amor que nos contempla de dentro para fora. E o Senhor não quer que eu e você fiquem que nem Naamã. Lembra de Naamã? Naamã foi um homem que foi a palavra na Bíblia que ele era um homem valoroso, mas porém ele estava leproso, estava cheio de mazelas, estava cheio de enfermidade muitas das vezes da alma e não do corpo, muitas das vezes, mas o Senhor Jesus quer que eu e você se entregue a Ele. É manhã de eu e você se quebrantar o coração na presença do Senhor. Não é tempo da gente endurecer, é tempo da gente se quebrantar, porque Ele ama o coração quebrantado e contrito, e Ele pode todas as coisas. Ele pode me revigorar e te revigorar, Ele pode sarar, Ele pode nos curar, Ele pode nos restaurar, Ele pode tirar tudo aquilo que está te ferindo, e Ele pode te fazer ter esperança, alegria da salvação. Ele pode fazer você crer, voltar, crer e acreditar de novo, porque se creres no Senhor, você vai ver a glória de Deus se manifestar na minha, sobre a sua vida, no meu lar,
Senhor. Vai tirando as preocupações desse coração dessa mãe que está aflito. Vai tirando, Pai querido, Pai amado, essa tristeza, Senhor. Vai tirando, Pai querido, Pai amado, essa mágoa, Senhor. Vai tirando, Pai querido, Pai amado, tudo isso, Senhor, dos pensamentos dos seus filhos, de tudo que eles passaram no passado. O Senhor já deu coisa melhor. O Senhor já restituiu a aliança. O Senhor já se agraciou, já nos agraciou com o seu amor verdadeiro. O Senhor já teve um encontro conosco. E nessa manhã, Pai querido, Pai amado, que a gente não venha estar de aparência, que a gente não venha estar diante do Senhor afastado, te louvando com lábios, mas com o coração longe, não. Que a gente venha estar perto do Senhor, que a gente venha estar, Senhor, prostrado aos seus pés, deitado, Senhor, no seu colo, porque nós precisamos de Ti. O Senhor é o grandioso eu sou e nós precisamos de Ti. Tudo que nós necessitamos, nós encontramos no Senhor. Então vai colocando por terra, Senhor, todos esses pensamentos. Muitas das vezes queremos fazer que nem Asaf, olhar para o ímpio, para a sua prosperidade, porque nós padecemos, nós passamos por momentos de tribulação, mas o Senhor diz na sua palavra que o Senhor deu a paz que o mundo não dá. O Senhor diz na sua palavra, Pai querido, Pai amado, que no mundo nós teremos aflição, mas nós temos que ter bom ânimo, nós temos que nos esforçar, que é tempo da sua igreja se levantar e se esforçar e te buscar a sua face, Senhor. Então que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, nessa manhã. É tudo que nós te pedimos, Senhor. É tudo que nós te pedimos, Senhor. Nos fortalece, Senhor, nos seus caminhos, Pai. Desde já nós te agradecemos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. E as palmas louvamos ao